Cara, é impressionante, mas a energia dele é tal qual do Michael Jackson. Estar próximo dele é como estar próximo do Michael. Senhoras e senhores, Rodrigo Teaser! Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. Cara, a gente que tá feliz. Eu falei do coração. Estar próximo de você, Rodrigo. Eu fiquei arrepiado. Eu mostrei pro Pedro Paulo, que trabalha conosco, eu tô arrepiado. Parece que estamos próximos do Michael Jackson. É impressionante isso. E antes de começar a nossa entrevista, Marcelo Batista, faça a sua primeira pergunta. Sim, a nossa primeira pergunta sempre para o nosso ranking de sobremesas. Hoje acho que eu tenho direito a fazer duas. Por favor. Porque eu vou querer saber qual a sua sobremesa predileta, Rodrigo Teaser, e também acho que você deve saber qual era a sobremesa, né, predileta do seu grande ídolo, Michael Jackson, The King of Pop. Cara, eu não tenho uma sobremesa favorita, eu acho. Se bem que eu tô um pouco viciado numa parada. Eu tô viciado num sorvete de morango. Boa. De uma marca específica. Que legal. E aí, tipo, eu não gosto de sorvete. Só que um dia eu tomei esse sorvete e falei, cara, esse negócio aqui é bom. E eu tô meio viciado nesse negócio da Priscila já falar, para de comprar. Não compre mais. Precisamos manter uma dieta. Não compra, chega. E eu tô toda hora tomando isso. Então, sobremesa do Michael, eu não sei, porque o Michael, ele gostava muito de doce, muito de doce. E tem várias histórias malucas, assim, dele com questão de doce. E... Tipo? Já queremos saber. Quando eu fui visitar Neverland tem várias construções. Tem a casa principal, aí tem onde era o estúdio, onde era o teatro, tudo. Neverland foi a casa do Michael durante um tempo e também um parque de diversões. Isso, a casa do Michael. E aí ele tinha, colado à casa principal, ele tinha uma réplica da estação de trem da Disney. A Disney autorizou ele a fazer uma réplica, ele tinha. E aí tinha um quartinho lá, que quando eu fui, porque eu pude conhecer tudo, quando eu fui conhecer, aí tava assim, quarto do Donut. E aí eu falei, mano, que é quarto do Donut, pelo amor de Deus? Ficava na estação de trem. Aí o cuidador de Neverland falou, o Michael, uma época ele cismou, botou uma máquina. E aí, tipo assim, chegava final de tarde, a máquina fazia, tipo, não sei quantos donuts. Aí os funcionários saíam com sacolas de donuts. Porque ele era viciado em donuts. Ele falou, não, ele até comia, mas é que ele queria que o cheiro de donuts invadisse Neverland inteira. Eu falei, cara, e aí ele fez uma fábrica de donuts só pra isso. Gênio. Mano, eu acho que essa história, inclusive, acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Mas é meio com a doideira. Mas, ainda assim, eu não sei se... não existe um relato de que donuts fosse a sobremesa favorita dele, eu não sei qual era a favorita. Então, vamos lá, vamos colocar no nosso ranking um ponto para sorvete de morango e também um ponto para donuts, é o primeiro ponto para... Mas eu acho que como é o Michael Jackson, vamos botar 10 pontos para o donuts? Justo. Ô, Mini Ruth, você quer tirar alguma dúvida com o Rodrigo Teaser, que é o maior intérprete do Michael Jackson no mundo? Cara, inacreditável, né, você ter ido pra Neverland, mas a gente quer saber o seguinte, o que você, como intérprete, conheceu do Michael que nenhum outro intérprete do mundo inteiro de outros artistas chegou a conhecer? Pode ser até objeto pessoal de fato, algo que você conquistou. O que você fez, sei lá. Eu não sei se outro intérprete entrou em Neverland, não sei. Quando eu entrei, foi muito doido, porque assim, né, eu já contei essa história pro Batista. Você viu no Airbnb e falou, não, mano, é que assim, eu tive 7 vistos negados, então, eu achava assim, não vou... Primeiro que meu sonho era conhecer Neverland, e aí, negaram os vistos, o Michael se foi, eu falei, nunca mais vou ter essa chance. E aí, quando deram um visto, eu fui fazer uma viagem que eu tava conhecendo todas as... só era porta. Eu fui na porta da casa que ele nasceu, fui na porta da escola, eu só tava conhecendo portas. E aí, num sábado, a gente recebeu uma mensagem, porque um cara que é um documentarista, ele é americano, sabe do meu trabalho, ele tinha uma ideia de fazer um documentário, ele até fez muitas gravações, a minha visita em Neverland foi toda gravada por ele. Que demais. Que já foi uma coisa doida, porque normalmente não se pode gravar. Aí ele pegou e falou, Rodrigo, cara, eu não tinha te falado antes, porque, né, podia ser frustrante, mas eu consegui um esquema e mandei tua história pros caras, eles autorizaram você entrar em Neverland segunda-feira. E aí, eu pude ver tudo lá. E aí ele falou assim, você vai ficar 2 horas, eu fiquei 4. E aí eu conheci todos os cômodos, eu conheci o estúdio, a sala de dança privada, o cinema, tudo. E aí eu não sei se outro
Eu não sei se outro intérprete viveu isso. Qual foi a primeira coisa que você quis fazer entrando lá? Tipo, quero ir no banheiro do Você Michael. deu uma mijadinha em Neverland? Cara, eu vou dizer a verdade, eu fiz xixi em si. Mas Sensacional. duas coisas que eu No lavabo? duas coisas que eu fiz em Neverland. A gente gravou tudo, mas eu não deixei o documentarista gravar a privada do Michael. Tá bom. Falei, isso aqui Legal. o Michael não ia querer, não vamos gravar. Sensacional. Não vamos filmar a privada dele, porque é muito pessoal. E quando a gente passeando pela casa, quando chegou no quarto, eu cheguei. Eu acho que foi até aí que eu ganhei o senhorzinho que cuidava do Michael. Porque esse cara amava o Michael, cara. Ele fala do Michael, o olho dele brilha. Aí eu virei pra ele e falei assim, onde era o quarto do Michael, eu falei, onde que era a cama? Porque os móveis pessoais não estão mais lá, né? Aí ele falou, a cama ficava aqui. Aí eu falei, cara, é muito... Você se ofende se eu deitar no chão? Aí ele falou, pra quê? Aí eu falei, porque eu vou deitar no chão e fechar o olho. E quando eu abrir, eu vou saber a primeira coisa que o Michael via todo dia quando ele acordava de manhã. Aí o cara falou, por favor. Que legal. Aí eu deitei, legal. falei, cara, isso daqui é... Porque é meio doido, né? Tipo, é uma forma de falar, cara, o cara acordava e olhava isso aqui. Porque, sei lá, na minha casa, quando eu acordo, eu fico um tempo assim, meio brisando, olhando pro teto. Aí eu falei, cara, era isso que o Michael olhava. Que legal. E aí a outra coisa doida é que quando a gente tava passeando, esse senhorzinho teve o cuidado de fazer uma tábua de frios na cozinha. Pra gente tomar um cafezinho. Aí ele pegou e falou assim, bom, então tá, vamos continuar? Aí eu falei, só um minuto. Eu posso lavar a louça? Aí ele falou, pra quê? Eu falei, porque eu não conheço ninguém que vai poder falar, eu lavei louça em Neverland. Aí ele falou, Gente. fique à vontade. Aí eu falei, registra. Aí eu dei a foto e o documentarista filmou. Que demais, Eu tô lavando a louça. Não, o em senhorzinho te amou, certeza. Você está ouvindo o Rodrigo Teaser, que é o maior intérprete do Michael Jackson do mundo. E eu acho que existem algumas centenas, se duvidar, algumas centenas tem de muita intérpretes, gente, né? cara, tem muita Talvez gente. a gente chegue até o número de 1.000, mais de 1.000 Ah, intérpretes. deve ter, cara. pelo mundo. Recentemente, toda hora eu vejo agora alguém novo fazendo Novo. cara. Mas o Rodrigo Teaser, que está aqui conosco, é o maior. Tanto é o maior que provavelmente, supostamente, pode ser que seja o único intérprete a ter conhecido Neverland e ter, entre aspas, dormido na cama do Michael. Não, agora eu lembrei de uma coisa muito rápida, posso falar? Por favor. A gente fez um show ano passado, retrasado, que o sobrinho do Michael, o Taj, participou do show. O Taj é filho do Tito, ele tem uma banda chamada 3T, que o Michael que produziu essa banda Que e tal. demais. E ele participou do show. E aí, eu tava muito nervoso, que é um membro da família, um cara que ele viveu com o Michael, né? E aí eu tava cheio de dedo, com medo, que eu falava, pelo amor de Deus, né? Esse cara, vai que ele acha o nosso show uma porcaria. Tava morrendo de medo. Quando acabou o show, ele falou, Rodrigo, me chama, quando você chegar no hotel, chama que eu quero te mostrar umas coisas. Eu falei, meu... Aí eu cheguei no hotel, fiquei morrendo de medo. Eu falei, pô, será que eu chamo? Será que eu não chamo? E aí eu chamei, ele falou, vem com a sua esposa que eu quero te mostrar umas coisas. Cara, quando eu cheguei lá, ele conviveu com o Michael muito. Principalmente quando a mãe dele faleceu, o Michael meio que cuidou dele e dos irmãos. E ele tem 98 horas de fita handcam que ele filmou. E ele tá decupando isso. Então ele tá viajando com um computador. Eu nem sei se podia falar isso, mas enfim. E ele tá decupando as imagens. E aí, cara, ele me chamou, aí ele falou, olha, hoje eu vivi uma emoção muito forte. Eu acho que meu tio tá muito feliz com o que você faz por ele. Me falou palavras assim que eu juro, eu nunca vou esquecer na vida, cara. E aí ele falou, quero dividir umas imagens. E aí eu vi umas 2 horas de imagens que o mundo inteiro nunca viu, só a família dele tem. E assim, isso talvez seja mais incrível até do que Neverland, porque ali eu vi, por exemplo, o Michael ensinando os filhos a dançar. Cara, Tipo, a primeira imagem que ele mostrou que já me desmontou, me quebrou. Eu falei, puta merda. Eu falei, cara, se for daí pra mais eu vou passar mal, sério. Eu vi o Michael ensinando os filhos a dançar. Aí eu vi coisas assim... Eu vi o Michael, durante uma turnê, ele viajava com o Michael, durante algumas turnês. E aí o Michael numa turnê, numa limusine, parava o semáforo, vinha 2 meninas com uma moto do lado e ficava com o cachorrinho assim, ó. Michael, batia no vidro. E aí o Michael, sinal verde, o Michael, o carro andava. Farol vermelho, as meninas vinham com o carro, batia na porta. Aí o Michael pegou e falou, motorista. Desse jeito, cara. O Michael, driver. Aí ele, posso ganhar um cachorro de presente? E aí o motorista, tipo assim, claro, Sr. Jackson, lógico, tipo, óbvio. Aí o Michael abre a janela, ganha o cachorrinho. E aí durante aquela viagem, toda hora o sobrinho do Michael filmava no hotel, aí filmava o cachorrinho. Aí andando, filmava na van, filmava o cachorrinho. Eu não sei pra onde esse cachorrinho foi. Mas tipo assim, eu nunca imaginei o Michael parar. Pô, senhor, posso ganhar o cachorrinho? Aí tipo,
Uma outra imagem em algum momento da turnê. Tipo, coisas que eu nunca vi. Imagina Michael Jackson do jeito... O Michael agachando assim, falando, gente, minhas costas estão doendo. Aí ele falava, vocês sabem que eu alcanço meu pé, né? E ele ficava assim, vocês sabem que eu alcanço. Mas olha, eu não tô conseguindo, tá doendo. E aí eu olhando aquilo, eu falava, caraca, que Deus, eu nunca vi. E aí, cara, foram umas 2 horas e pouco, acho. Rodrigo, eu comentei anteriormente, é verdade, você tem uma energia do Michael. Não, mano. É impressionante. Não, mano. Não Se você não concorda, tudo bem, então deixe que Não, a mas tem gente mesmo, tem diga. mesmo. É louco, Rodrigo, a gente chega perto de você. Não. Eu juro por Deus, parece que a gente tá com o Michael. É Porque o verdade. sorriso, o carisma, o talento. Não, e mano. pra você que está nos ouvindo agora e deve estar se perguntando, mas o que é um intérprete? O Rodrigo Teaser, ele mantém viva a imagem e a memória de Michael Jackson. Ele é nada mais um artista que interpreta o Michael Jackson no palco de maneira espetacular. Ô Batista, você É que mesmo. é fã do... É mesmo. Você trouxe... Quem trouxe, inclusive, o nosso Michael Jackson aqui no Transamérica TMC Sobremesa foi o Marcelo Batista. Exatamente, o que eu já levei de mulher no show dele não tá escrito. Ele sempre me ajudou com isso. Não, mas é verdade, a primeira vez que eu fui no show do Rodrigo Teaser, a primeira vez que eu fui ao show dele, eu falei, Rodrigo, hoje eu tive a oportunidade, porque eu vi o show do Michael Jackson no Morumbi, quando ele veio pro Brasil, eu falei, hoje eu tive a oportunidade de ver o Michael Jackson pela segunda vez no palco. Obrigado, E mano. foi, Pelo amor de e Deus. foi com ele. E falando, você falou que tem coisas que só a família do Michael Jackson tem, né? Mas você tem alguma coisa assim que pertenceu ao Michael Jackson? Ah, não, eu tenho. Eu tenho uma jaqueta. Quando o Michael veio fazer show aqui, ele esqueceu uma jaqueta, né? E aí eu fiquei Esqueceu? com a jaqueta. Mas Não fiquei esqueceu comigo. aonde? Ele esqueceu no carro. E aí o dono da empresa ficou com essa jaqueta. E aí desde 93 estava com ele. Aí em 2009 ele foi fazer um leilão e eu infernizei a vida desse cara muito, porque eu não tinha como comprar. E aí esse cara falou, meu, quer saber? Eu li sobre a tua vida, ele falou, mano... Aí tem o juro por Deus, tem um dia que ele falou, cara, é capaz da minha vida desandar, fica com essa jaqueta tem que ser tua. E aí a jaqueta hoje é minha. E aí anos depois eu ganhei do coreógrafo, que o nosso show tem a supervisão coreográfica do coreógrafo e a supervisão musical do co-diretor musical. E aí eu ganhei Que trabalharam com o Michael. que trabalharam com o Michael 20 anos. E aí eu ganhei do coreógrafo o VMA original de Scream. Caramba! Rodrigo, que maravilhoso. Isso é pra... Na verdade eu Só ganhei, mas você. eu já falei, se algum dia ele pedir de volta, né? Porque quando ele me deu, eu falei, olha, se você pedir de volta, eu vou te dar, porque... Bloqueia no WhatsApp pra não devolver, não. Você está ouvindo o Rodrigo Teaser, que, cara, impressionante, é o maior intérprete e também cantor e compositor. Ele também vai lançar música, ele tá lançando música Mexe com a Minha Cabeça, cantada em português. Você vê, um artista que autoral. canta em inglês as músicas de Michael Jackson e também canta as suas próprias músicas, um trabalho lindo, autoral. A gente quer ouvir daqui a pouquinho. Tá, Mexe com a obrigado. Minha Cabeça. Eu que agradeço. Eu queria ouvir ele cantando em inglês com a voz do Michael. Você quer isso Eu mesmo? quero muito. Mas calma, você tem que ser delicada. Ah, desculpa. É o tá bom. Michael Jackson que está aqui entre nós. Eu sei, desde a hora que eu cheguei aqui eu tô querendo falar Rusber. Então faz o seguinte, você é apresentador também, peça carinhosamente ao Rodrigo Teaser, o maior intérprete de Michael Jackson, se ele quer cantar, que ele pode ser que ele não queira. Você tem que pagar o ingresso às Fazer a vezes. capela, assim, você acha que é qualquer Rodrigo, um? você pode dar uma palhinha Posso. de alguma música com a voz do Olha, o que você quiser, Olha que pode eu ser sou fofa. Beat It, Billie Jean, pode escolher. Até demais. Hi, this is Michael Jackson. Puta que pariu. Looking out across the nighttime, a city wink her sleepless eyes. Hear her voice shake my window, sweet seducing sighs get me out into the nighttime. For once one hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If this is why, tell him that is human nature. Why does he do me that way? Rodrigo Teaser, a capela aqui cantando
Michael Jackson, Human Nature, que você acabou de ouvir. Muito lindo. Ô, Batista, quer lembrar os tempos de 89 Transamérica? Anuncia aí. Human Nature com Michael Jackson. Com Michael Jackson aqui na Transamérica 100,1 no Clube da Insônia. Muito bom, Aqui muito você bom. não consegue dormir. Tem como dar uma palhinha, mas eu sei que é a pior coisa que tem pro artista é ficar enchendo o saco. Canta um trechinho da música, é igual pedir pra humorista, conta uma piada, né? Tem como você ou Beat It ou Billie Jean, a que você preferir, a que você achar mais fácil? Beat It tem que estar mais aquecido, que ele é agudo. Billie Jean acho que é mais... É tipo a minha voz. She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, "Mama, but do you mean I am the one who dance on the floor and around?" She said, "I am the one who dance on the floor and around." She told me her name was Billie Jean. She caused the scene, and every heather with ice green, being a one who dance on the floor and around. People always tell me, be careful what to do. Don't go around breaking young girls' heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lie become my truth. Hey, the Billie Jean is not my lover. Maravilhoso. Você acabou de ouvir Billie Jean na voz de Rodrigo Teaser, o maior intérprete de Michael Jackson. Eu não tô aquecido, Não, mas olha se É mais fácil tocar essa, cantar essa com soluço, né? Só pra... Eu ia até pedir pra você fazer um moonwalk, mas como a gente tá aqui na rádio, não faz muito sentido. Agora, muito obrigado. Do fundo do meu coração. Obrigado, Eu fiquei arrepiado. se eu dei alguma trave. Não, você Não, não, você só maravilhoso. botou gol de placa. Só gol de placa. Agora vamos falar da sua cantoria brasileira, da Sim, sua sim. música que você acabou de lançar. Na verdade, eu componho já há um tempo. E eu gravo há um tempo e assim, eu sempre disponibilizei pra galera que me segue, lançava pra galera que me segue. E aí era uma coisa que eu fazia meio com medo mesmo. Por quê? E aí, porque é difícil, né? Rede social, internet é meio chato. E aí. Pô, mas você já canta o mais difícil, que é Michael Jackson. Ah, faz mas a galera espetacular. a galera que não quer ser chata é chata em toda. Aí agora, mas agora eu tô retomando o projeto autoral com um planejamento. Aí lancei essa música, já tenho mais 2 músicas prontas. Mexe com a minha cabeça. A gente tá ouvindo agora aqui. Eu vou até pedir pro Cuca aumentar um pouquinho, só mais um pouquinho de Mexe com a minha cabeça, que a gente pode ouvir em todas as plataformas. Sim. Inclusive, se você estiver ouvindo aí a gente no rádio, quiser anotar, anote pra ouvir mais tarde depois a música Mexe com a minha cabeça, de Rodrigo Teaser. Você pode pegar a sua plataforma favorita e ouvir. É de graça. Vai lá, pega e ouça. Que linda música, muito Valeu, bonitinho. cara, obrigado. Ela tem uma influência direta de Michael, óbvio, e muito de R&B. E um artista que me influencia muito musicalmente também é um cara chamado Craig David. E é uma música. Eu faço música pop em português com uma influência da música pop americana, né? Então. Essa música é produzida pelo Joe Black, que é um cara que a gente já fez muita música junto, eu gosto muito dele. E em breve teremos mais músicas que já estão prontas. Ótimo. Que legal, cara. Rodrigo, antes da gente falar do filme, o filme estreia hoje, né? Estreia mundial hoje ou não? Ou é Brasil? Hoje a estreia mundial é tida como dia 23. Hoje é a pré-estreia. pré-estreia, mas o mundo inteiro já tá. Antes de falar do filme, como é que você chegou nesse pessoal no Lavelle Smith, lá, o cara que era coreógrafo? Como é que você conseguiu o contato? Você mandou direct no Instagram, os caras te responderam? Como é Pior que que foi? foi direct É de mesmo? Facebook. Porque na época, tipo, quando o Michael se foi e tal, aí eu lembro que era Orkut e era o início do Facebook. O Facebook tava começando a bombar. E aí, tipo, eu sempre fui meio nerd do Michael, né? Tipo, sempre soube o nome de todo mundo. Aí um dia eu falei, cara, e se eu achasse essa galera? Aí eu comecei a digitar e achar um monte de gente. E aí eu mandei mensagem pra todos eles, como fã mesmo. Cara, que demais, eu sei que você trabalhou com o Michael, pô, obrigado. E aí eu era, tipo, obrigado, cara, pô, o teclado que você tocou na música tal, maravilha. Pô, você tocou bateria. Foi nesse nível, assim, de loucura. E a maioria nunca respondeu. E alguns responderam. Só que o Lavelle, que é o coreógrafo do Michael, ele foi coreógrafo e bailarino do Michael quase 20 anos, ele me respondeu, tipo... Cara, acho que quase 2 anos depois.
Tanto que eu tenho até hoje o print do dia que ele respondeu. Porque eu admirava demais o trabalho desse cara. Esse cara, curiosamente, ele foi, né, coreógrafo do Michael Bailarino, mas ele é o coreógrafo mais premiado da MTV. Ele tem 5 VMAs, ele é o coreógrafo mais jovem a ser premiado pelo prêmio Bob Fosse, que é o prêmio maior da dança. E ele me respondeu quase 2 anos depois. Quando ele respondeu, eu falei, cara, você não acredita. Pressão baixou? Pô, fiquei muito nervoso. Eu falei, olha, além de eu ser muito, muito fã, como eu te falei, nesse meio tempo, eu estreiei um show, porque desde criança eu imito o Michael, mas eu não tinha falado pra ele, né? Porque eu ficava meio com receio da pessoa achar que eu tava querendo me promover. Eu falei, cara, é que eu imito o Michael, eu estreiei um show. Se eu te mandar um vídeo, você pode falar a tua opinião, pode ser honesto. Seja honesto, por favor. Mandei o vídeo. Aí ele me respondeu falando, cara, esse show é muito incrível. Quem produziu? Eu falei, fui eu e a minha esposa, a Priscila. E aí era engraçado, porque ele falava, não, querido, eu entendi, mas vocês tiveram a ideia, quem produziu? Eu falei, fui eu minha esposa, Lavel, fui eu minha esposa. Aí ele ficava, não, meu anjo, deixa eu explicar. Vocês tiveram a ideia, mas alguém executou. Eu falei, não, Lavel, no Brasil a parada é um pouco diferente. Se você tem a ideia e ninguém faz, você tem que fazer. Eu falei, eu fiz tudo, Lavel. Eu pintei o meu cenário com a minha esposa e minha mãe e meu pai. Eu sei quantos parafusos vão no meu cenário, eu sei tudo. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, eu fiz tudo. Aí ele falou, então você vai marcar um show no Brasil que você considera importante e eu quero fazer parte disso. Eu vou pro Brasil porque eu quero fazer parte disso. Que e aí, demais. cara, foi tipo eu lembro que foi uma das maiores emoções assim que eu tive até então, porque eu falei, cara, eu nunca imaginei. E aí eu nunca esqueço que eu falei, tá, mas como é que eu... Porque eu não convidei ele, eu falei, como é que eu faço isso? Eu não como é que eu te pago? Aí eu falei, não, marca umas aulas, marca uns workshops pra eu dar aula e tá ok. Eu quero só fazer parte disso. E aí quando ele veio, que ele dividiu comigo, cara, ele trabalhou com o Michael de 87 até o fim. Então, ou ele aprendeu a coreografia, as coreografias que não foram feitas por ele, ou ele aprendeu com o coreógrafo original de cada uma, ou ele aprendeu com o próprio Michael, ou foram as que ele mesmo criou. É um cara muito importante na história do Michael. E aí quando ele veio pra cá, ele falou, olha, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco, porque eu não me sinto bem. Eu posso subir com você, cara? Aí eu chorei. Você falou, vou pensar. Não, eu nem tive como, eu não conseguia nem responder. Antes eu chorei, respirei fundo. Eu falei, claro, pode subir. E aí foi incrível que ele veio, a gente estabeleceu uma relação muito bonita. A gente tava junto agora no Japão, dia 11 de abril, ele tava lá comigo. Porque quando a gente fez esse show, isso foi 2014. Ele falou pra mim, ele falou, um dia a gente vai estar junto do outro lado do mundo. E eu falei, mano, e aí a gente tava. E é bizarro porque quando ele começou a participar dos shows, ele falou, eu tenho que te apresentar um cara, você vai adorar, Michael Prince. Aí eu falava, o engenheiro de som do Michael? Aí ele, sim, você vai adorar. Aí um dia ele me ligou, Michael Prince, eu tô com o Rodrigo, conversa com ele. Aí eu ficava tipo, tudo bom? Aí ele, como é que você tá? Aí eu nunca esqueço, esse cara, ele tem gravações inéditas do Michael. Um dia ele botou pra eu ouvir um trecho de uma música chamada Shut Up and Dance. Não existe essa música, eu ouvi um trechinho do Michael cantando Just shut up and dance. Aí eu ficava tipo, meu Deus, sabe? Aí depois disso ele falou, a gente tem que trazer a Jennifer, a guitarrista, né? Ela vai amar. Aí ele que fez o contato, eu cheguei na guitarrista, a guitarrista já tocou com a gente. E aí o Kevin Dorsey, que ele é co-diretor musical, diretor vocal e backing vocal do Michael em todas as turnês. E aí quando chegou no Kevin Dorsey, ele falou, Kevin, eu tenho que convidar o Kevin vai adorar. Kevin disse, não, nem a pau. E aí foi difícil, o Kevin não queria, porque o Kevin não gostava de imitação, de cover, ele não gostava dessa ideia, só que aí a gente teve uma oportunidade de fazer a primeira turnê nos Estados Unidos. Aí acho que o Kevin pensou, tá, é do lado de casa, não vou precisar viajar, vou participar. E cara, foi incrível, porque aí a gente fez a nossa estreia no dia 25 de junho, que é o dia que o Michael se foi, em Nova York. Cara, foi o dia que eu passei mais nervoso da vida, de tremedeira, de nervoso. E aí quando acabou o show, tipo, eu não conseguia parar de chorar. Fiquei acho que uns 15 minutos chorando, porque eu não conseguia parar. É uma sensação horrível que eu queria parar e não conseguia. E aí esse cara entra no meu camarim e me dá um abraço. Eu tenho gravado isso, ele me abraça e fala, agora eu entendi. Agora você pode ter certeza, eu tô com você pro resto da vida. Onde você estiver, você pode contar comigo. E aí, vira e mexe, ele só não foi pro Japão porque ele teve uma cirurgia, mas a gente vai fazer China em maio e vai estar ele lá com a gente. E aí quando ele viu o show, ele falou, ó, marca um show no Brasil que eu vou lá. E aí no mesmo ano ele veio pra cá, a gente ficou 6 horas dentro do estúdio e a gente tocava, aí ele fazia perfeito. A bateria, o Michael, porque a gente
A nossa referência, a dança, a nossa referência é assistir. Aí de repente chega o cara que dançou, o cara fala, olha, o Michael queria que o movimento fosse assim, porque tem um porquê as coisas. Sim, claro. A mesma coisa com a música. E aí ele falava, a bateria, a intenção o Michael não queria que fosse tum tum. A intenção é dum dum. Tem uma intenção, né? Detalhes, né? Aí Detalhes que fazem toda a tudo, diferença. cara. E aí ele botou o ajuste fino e ele fez. Aí a supervisão é dele. Que bonito.